Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no Nova Geração 140 e o ano já está terminando também, o ano de 2017. Bem, antes de começar, um rápido aviso. Nós teremos esse programa, o 140. Na outra sexta teremos o 141, ainda do Livro dos Espíritos. E depois nós iremos iniciar, nas 4 sexta-feiras de dezembro, o nosso especial sobre o Natal. No próximo ano, a gente reinicia o estudo de Livro dos Espíritos num formato novo. Então, a gente vai mudar bastante aí, a partir de janeiro, o nosso estudo de Livro dos Espíritos. Vai mudar sobre como vamos trabalhar as questões, os temas, mudanças à vista. Espero que a gente consiga aqui, concluir a elaboração de boas surpresas para vocês. Bem, hoje a gente vai trabalhar uma questão que foi a que deu título ao capítulo que a gente está trabalhando, Elementos Gerais do Universo. Resumidamente, você desencarna e aí a pessoa diz, olha, tem aqui o Enem de uma questão. Se você responder, você vai para um lugar muito legal. E a pergunta vai ganhar um passeio, férias, uma semana de férias em Júpiter. E a pergunta é a seguinte, só tem direito a uma resposta. Quais são os elementos centrais do universo, os principais elementos do universo? Quais são? Aí talvez alguém do seu lado pense assim, deixa eu ver, mineral, vegetal. Aí o espírito olha e diz, errou, porque só em pensar já dá respondendo e errou. O outro vai dizer, Deus, Jesus. E aí o espírito vai dizer, são 3, meu filho. Aí a pessoa pensa, Deus, Jesus e Allan Kardec. Errou, sinto muito, você não perdeu sua viagem para Júpiter. E aí o outro vai dizer com muita convicção, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dançou, não vai para Júpiter passar a semana. O fato é que cada um vai poder responder segundo o seu gosto. Para você, quais são os 3 elementos centrais do universo? Se você tivesse que sintetizar o universo em 3 coisas, quais seriam estas 3 coisas, valendo uma semana em Júpiter? Bem, se você ouvir esse programa, você vai pensar simplesmente, Deus, que é o Criador, o elemento central do central, e Deus criou basicamente 2 coisas. Olha que interessante. Deus criou basicamente 2 coisas, e essas 2 coisas se transformam e criam o infinito. Não é interessante pensar nisso, Deus criou 2 coisas. O resto foi. O resto ele deu o sopro divino e aconteceu. E está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, para facilitar, ninguém respondeu. Então, aquele espírito que tinha que premiar alguém disse, olha, agora, ok, chance para todo mundo de novo. Deus é o elemento central do central. Deus criou 2 coisas. Respostas? Uma criança muito convicta diria, meu pai e minha mãe. Não, você não vai para Júpiter, minha criança. E aí? Um matemático, um estudioso, acadêmico diria, Deus criou a matemática e a biologia. Errou. Deus criou 2 coisas, espírito e matéria, e o resto vem depois. Bem, porém, quando os espíritos deram essa resposta, na época de Kardec, a compreensão do que era matéria era muito limitada. Então, eles tiveram que fazer aqui uma ginástica linguística para ver se conseguia responder. Hoje, simples. Hoje a gente sabe que a matéria nada mais é do que energia e que a energia é a matéria. São estados diferentes, para não complicar a nossa vida. Só que, na época de Kardec, não. Então, os espíritos dizem a matéria, mas é preciso juntar um elemento que é algo entre o espírito e a matéria, fluido ou energia. Então, Deus criou, se você não quiser usar a matéria, usa a palavra energia. Então, Deus criou o espírito, como nós já entendemos, no 139, não é ser humano, é espírito.
que se desenvolve, é um princípio inteligente que se desenvolve no mineral, no vegetal, no animal, no homem e se torna puro, totalmente puro, e a gente chama de anjo. Então, isso tudo é espírito. Ok, então, há inteligência nas plantas, há inteligência nos animais e há inteligência inclusive nos minerais. É pouca? É, mas é alguma coisa. Então, espírito e energia. A energia se transforma e, muitas vezes, se apresenta como matéria. Outras vezes, extremamente sutil. Já falei aqui outras vezes que mais de 90%, às vezes falam 95% do universo é formado por coisas que nós sabemos que existe por conta de cálculos matemáticos, mas nenhum instrumento na Terra é capaz de detectar. Ok. E aí, o que é que a gente faz com isso? Bem, vamos lá. Aí Kardec vai tentar entender essa história. Kardec teve uma sacada tão grandiosa que às vezes a gente passa. Porque na questão seguinte ele pergunta: esse fluido é eletricidade? Porque na época a eletricidade tinha acabado de ser descoberta. Então era a referência mais avançada da ciência. É isso. Porque a eletricidade é algo sutil, né? E que, no entanto, tem um impacto real. Tem gente que diz que só acredita no que vê. Bota o dedo na tomada e vê se você vê alguma coisa. Você não vai ver nada, meu filho. Agora você vai sentir. E a eletricidade continua existindo, né? Não, só acredito que eu posso ver. Então, onde é que você vê a eletricidade? Me conta. Bota o dedo na tomada, você vai levar um choque e não vai ver nada. Então, assim, né, não vamos ser tão grosseiro. Kardec pega a ponta e diz: então, você está falando de eletricidade, que era o mais sutil que tinha da época. Hoje, Kardec falaria de prótons, de nêutrons, de quartzos, porque é a nossa referência hoje. Daqui a 100 anos falaria de outras referências, né? O espírito encarnado, ele está, né, ele tem que ter o horizonte da ciência, da filosofia e dos hábitos da sua época. Então, Kardec faz isso. E ele diz assim: não, o que vocês chamam de eletricidade, ou de energia elétrica, ou de fluido elétrico, ou fluido magnético, já são modificações dessa energia primitiva, desse fluido. Então, são variações, né? A eletricidade e o fluido magnético, né, tivemos o módulo do magnetismo, ele já é uma variação muito grosseira dessa energia mais sutil, né, que foi criada por Deus, né? E aí Kardec, tentando ajustar, ele pergunta: bem, se para a gente no século XIX a gente só entende matéria, se a gente fala que não é matéria, os homens, os seres humanos do século XIX entendem que não existe, e ele pergunta para os espíritos: não é melhor chamar então de matéria inerte e matéria inteligente, esses dois elementos? Né? O que a gente está chamando de espírito e energia se chamaria matéria inerte, que é a energia, e a matéria inteligente. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham que os espíritos responderam? Um olhou para o outro e balançou o dedinho assim no canto da mesa, estavam lá na Sociedade Parisiense, um que estava no canto da mesa balançou o dedo e disse: eu não respondo isso. Aí o outro disse: tá bom, vamos lá, eu vou responder. E aí começou logo assim: as palavras pouco nos importam. Como quem disse? Se fosse eu diria assim, né? Se eu estivesse lá como auxiliar e um espírito: responde aí, Carlos, já que responde aí para ver se tu treina alguma coisa. Eu dizia: meu amiguinho, essa palavra não interessa. Não interessa. Porque isso é coisa de vocês, espírito atrasado, não tem nada a ver com isso. Mas os espíritos foram mais educados e mais inteligentes do que eu e disseram: as palavras pouco importam. Cabe a voz. A voz a quem? Kardec primeiro, né? Como que diz? Kardec, eu lamento, mas o trabalho é teu, cara. Esse negócio de palavra, que eu estou lendo um contrato da sua reencarnação, e essa parte de palavra não é com a gente. Por isso que você virou o maior gramático da língua francesa da sua época. Para ver se ajuda esses bandos de espírito atrasado a entender as coisas. Esse problema é teu. Pega que o filho é teu. Foi isso que disseram para ele. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Quer dizer, é problema teu, cara. Foi mal. Foi mal. Se quer chamar de matéria inerte ou de fluido, se quer chamar de matéria inteligente do espírito, não tem nada a ver com isso. O Cristo disse que esse trabalho é teu. Então, é teu. Aí os espíritos aproveitam para orientar cada vez mais a humanidade ignorante, nós. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras. Quem fez humanidades, oficinas sociais, se espanta. Vai, eles estavam vendo a minha aula, eles estavam vendo o debate entre os meus professores. É isso. A maior parte das brigas acadêmicas é porque ninguém entende o que está falando.
É coisa de espírito atrasado mesmo. Estou falando dos grandes cientistas da humanidade, das ciências humanas. Porque é isso. O sujeito fala alma, quer dizer uma coisa. Um quer dizer espírito imortal, o outro quer dizer a essência, o outro quer dizer outra coisa, o outro quer dizer a imaginação, o outro quer dizer uma fumacinha. E a palavra é a mesma. Por que isso? Porque a gente é atrasado. Quanto mais atrasado, menor o vocabulário. Porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam sentidos. Isso aqui é genial, porque assim, gente, é muito fácil, a gente só vai ter uma linguagem sofisticada quando a gente ampliar a nossa mediunidade. Enquanto a gente for basicamente seres encarcerados em 5 limitados sentidos, tudo aquilo que a gente fala que ultrapassa os 5 sentidos fica muito difícil. Então a gente não tem nem palavra, né? Um esquimó tem 47 palavras para diferentes tipos de neve. Por quê? Porque a neve está ali, é o dia a dia dele, porque tem neve que é extremamente perigosa. Quando tem aquele tipo de neve, não pode sair de casa, não pode sair do iglu, porque é uma neve que engana, né? Que fica muito fofa, a pessoa afunda e morre. Então ele tem que saber que tem um tipo de neve diferente. Então é algo que toca os sentidos e a realidade dele é objetiva. Então ele consegue distinguir facilmente. É a questão central para eles. Ok? Então é isso. Então, quando a gente toca, nós somos espíritos grossos. Espírito inferior é assim, não tem jeito. A gente é grosseiro. Se eu falo de mesa, é fácil todo mundo entender, não vai dar polêmica nenhuma. Eu digo, é uma mesa de madeira, redonda, que mede tanto por tanto, a cor é tal. Todo mundo entendeu. Ninguém vai estar discutindo se eu estou falando de um passarinho. É uma mesa, ok. Mas, na hora que a gente vai falar de coisas que a gente não vê, começa a confusão e espírito atrasado, quando não entende, briga. Óbvio. Né? Sai no cacete verbal ou na tapa. Ou no pedaço de pau. Então, o que acontece? Os espíritos dizem, olha, não adianta a gente se meter nisso. Estamos só dizendo que é algo sutil, que vocês não percebem. Se vocês quiserem chamar de matéria, de espírito, de bolo de chocolate, problema de vocês. Nada a ver com isso. Então, a questão da linguagem é muito importante. Quando a gente sai do que os nossos sentidos captam, fica difícil mesmo. Fica muito difícil. Por isso que o desenvolvimento das faculdades mediúnicas não é simplesmente para socorrer espírito atrasado, que já seria muito. Porque a gente vai se socorrendo, né? A gente sofre menos. É ótimo para a gente isso. Mas tem um aspecto evolutivo muito mais profundo, que é aumentar nosso vocabulário. Né? Porque os espíritos nos observam e veem a gente como a gente veria, talvez, né, uma pessoa analfabeta que mora no interior, que nunca teve luz, nunca teve rádio, assim, não tem como falar. Você imagina você chega numa pequena cidade que vive isolada de tudo, e lá não tem eletricidade, livro, essas coisas não existem. Existe uma casinha de palha e a agricultura. Ele não viu nada, então não tem como falar. Você vai falar de um carro? Vai falar de um celular, explicar o que é um celular para ele? Vai falar que existe rádio? Falar que existe televisão? Não dá para entrar na cabeça da pessoa, não tem palavra para explicar isso para ela. Então, a ampliação da nossa percepção espiritual, ela é indispensável para o nosso desenvolvimento intelectual. Intelectual. Né? Não é uma questão só de ver ou não ver espírito. É ampliar o nosso vocabulário, a nossa compreensão da vida e do universo. Né? Do mesmo jeito, meu amigo, se você não tiver as experiências que eu tive, com computador, com carro, com avião, não adianta eu falar. Os espíritos, no fundo, dizem isso. Olha, não adianta. Vocês não tiveram esse tipo de experiência. E não vamos se meter... Porque quanto mais a gente explicar, pior fica. Pior fica. Imagina, é um rádio, é a voz. Como é que vai essa voz? É gritando? Não, fala no microfone. O que é o microfone? Então, quanto mais você explicar, mais o cara vai achar que você é doido. Certo? E espírito lúcido não se passa por doido. Ele diz, olha, não dá. Quando se passa por doido é porque é falso profeta. Então, assim, os espíritos estão dizendo, entendam isso e ponto final. Não adianta. Não adianta ir além, porque são muitas variações. É muito complexo. A gente vai falar e vai chegar a hora que vocês vão estar totalmente perdidos. Entendam o básico, amplie a percepção de vocês, intelectual, e amplie as experiências psíquicas de vocês. Aí, quando a gente falar, vai fazer sentido para vocês. Bem, gente,
É isso, né? Acabamos tocando aqui em 2 temas, os elementos gerais e a dificuldade dos espíritos nos explicarem tudo isso. No próximo programa a gente encerra o capítulo Elementos Gerais do Universo com outras questões, né? Porque o capítulo vai abordar a questão do espaço, vai abordar inclusive algo muito interessante, que é uma descoberta bem depois de Kardec, questão do holograma, questão de uma série de coisas que já tem aqui uma explicação disso. E aí a gente encerra por esse ano e vai começar com criação no próximo ano, 2018. Um grande abraço, um grande beijo no coração, até o nosso próximo encontro. Vamos para a nossa segunda parte. Que o Cristo nos ajude a entender esta questão tão complexa e tão bela. O universo, o infinito, o centro da criação. Deus, esse ser plenamente poderoso, que domina trilhões e trilhões e trilhões de universos. Tudo cria, tudo mantém, tudo sustenta e tudo faz desdobrar-se infinitamente a partir de 2 singelos elementos. Isto muito impressiona. Quando começamos a comparar grandeza da criação com duas coisas, 2 números, 2 unidades. Unidade espírito, unidade matéria. Isso deve fazer espírito encarnado entender que tudo, para ser criado e desenvolvido com sintonia no Criador, deve ser simples. Não é uma lição interessante? Deus faz tudo com 2 coisas. Muito interessante. Porque o espírito pensa, para fugir de si mesmo, que é tudo muito complexo. Não. 2 coisas. Espírito da verdade, em Evangelho segundo o Espiritismo ensina. 2 coisas são necessárias para ser salvo, para crescer, para encontrar Deus. Não é interessante? Sempre poucas coisas. Sempre. Outra mensagem, Espírito Verdade, também pede 2 coisas. Numa, ele diz: Espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos. Só pede 2 coisas, não pediu 50. Não fez uma lista de 300 obrigações. Quando o indivíduo toma posse real de poucos e preciosos valores, tudo o resto se clareia, tudo se ilumina, tudo fica fácil, tudo se torna compreensível. Se o próprio Criador constituiu o universo apenas com 2 coisas, por que vocês querem tantas? Kardec cria maravilhosa escala espírita que está ainda esperando ser desenvolvida pelos que se dizem da área de saúde que são espíritas, mas que não fazem nada. Mas os novos farão, desenvolverão a escala espírita com certeza. E qual princípio a escala espírita? 2 coisas: inteligência e emoção.
Muito interessante isso. Sábios inspiram-se em Deus, tolos inspiram-se em outros tolos. São símbolos tão importantes. Adão e Eva, dos seres que simbolizam a humanidade. E a serpente também pode ser entendida como a complexidade desnecessária. Vamos complicar. Porque complicar é o disfarce da revolta. É a mentira, é o engodo, é o erro. Disse o Cristo, falar sim, sim, não, não, dois sims, dois não. Pronto. Regra simples. O importante é aprender simplicidade com tudo. Se Deus tudo cria com duas coisas, por que vocês exigem tanta coisa para fazer um pouco? Deus fez o universo e Ele criou o infinito com duas coisas. Às vezes vemos trabalhadores. Eu preciso disso, daquilo, e faz lista enorme para ajudar um pouco. Aqui nós brincamos. São os trabalhadores deficitários. São aqueles que dão mais trabalho do que ajudam. Mas continuam sendo amparados, porque um dia esperamos que pelo menos contribuam. Ainda não contribuem. Porque mobiliza tanto trabalho para fazer alguma coisa que, no final, é mais um necessitado. Não há problema, se ele continua, nós ficamos felizes, porque vai aprender que para a vida, simplicidade. Isso, meus filhos, deve tocar os seus corações. Pensar em tudo. Cuidado, complexidade de argumento muitas vezes é simplesmente vaidade. É perda de tempo seu e do próximo. Quem sente verdadeiramente se torna simples. Se o Cristo quisesse, quantas coisas poderia ter dito a vocês que até hoje vocês não teriam entendido nada? Tudo aquilo que parece complexo ou é falso, ou vocês não perceberam a simplicidade. Vocês podem dizer, mas o livro Apocalipse é complexo. Não é, filhos, é simples. Mas vocês precisam ver antes a simplicidade. Quem vê simplicidade entenderá tudo. Quem quer se elamear em falsas complexidades nunca entenderá a palavra de Deus. Esse é o símbolo do Apocalipse, em forma de literatura. Aqueles que vão ler, eu sou muito inteligente, vou entender o que ninguém entende, confundem-se. Quem olhar esse livro com o coração simples entenderá. Muitos exemplos, filhos, estou dando para que vocês vejam a amplitude e o valor da simplicidade. Simplicidade em tudo. Grandes revelações precisa de simplicidade. Como nasce doutrina espírita? De duas coisas, perguntas e respostas. Simplicidade. Uma doutrina que marca nova era para a Terra. Cristianismo chegou, ninguém dava valor nos primeiros séculos. Mesma coisa espiritismo, embora diferente, embora o número seja maior. Em pouquíssimos séculos, a humanidade vai se gerir por meio dos princípios estudados por Kardec. Sim, não há dúvida. Os revoltados complexos não estarão mais na Terra, então não há dúvida.
Filhos, uma coisa quero dizer. Simplicidade de coração leva à compreensão do universo. Tudo o que vocês veem, tocam, sentem, todas as expressões da natureza, tudo o que existe em sociedade, tudo o que existe em tecnologia, 2 elementos, apenas isso. Entendam isso e peçam a Deus compreensão simples e verdadeira para tudo, e tudo vocês entenderão. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.